A Suméria foi o berço de uma das mais antigas civilizações conhecidas da humanidade, um lugar onde a religiosidade, a política e a vida cotidiana se entrelaçavam de modo inseparável. Entre rios caudalosos e terras férteis da Mesopotâmia, as cidades-estados sumérias ergueram templos monumentais, zigurates, que se projetavam em direção ao céu, como se buscassem tocar as próprias divindades que governavam o destino humano. A visão que os sumérios tinham do mundo era permeada pelo sagrado, e cada aspecto da existência, desde a fertilidade do solo até as mudanças dos astros, era interpretado como reflexo da vontade dos deuses. Dentro desse panteão vasto e complexo, havia uma hierarquia bem definida, e no topo dela reinava uma figura majestosa. Anu, o Deus supremo dos céus, Pai de todos os deuses e guardião da ordem cósmica. Para compreender o papel de Anu, é preciso mergulhar na mentalidade suméria. Eles acreditavam que o universo estava dividido em 3 grandes domínios: os céus, a terra e o submundo. O céu, morada de Anu, era a esfera mais elevada, inacessível aos mortais e reservada ao poder divino absoluto. A terra era o domínio de Enlil, o deus do ar e senhor da autoridade sobre os homens. Já as águas subterrâneas pertenciam a Enki, o deus da sabedoria, da magia e das águas primordiais. Essa tríade, com Anu no topo, formava a base da organização do cosmos. Cada deus possuía atribuições específicas, mas todos estavam, de algum modo, subordinados à figura soberana de Anu, cuja vontade era a lei maior. As cidades sumérias, como Uruk, Ur, Nippur, Eridu e Lagash, competiam entre si pela supremacia política e religiosa. Em cada uma delas havia templos dedicados a diferentes divindades, mas Anu permanecia como a figura máxima de autoridade. Em Uruk, cidade que chegou a ser considerada uma das mais importantes da Suméria, Anu era cultuado em um dos maiores templos, símbolo de sua relevância. Ele representava não apenas a vastidão do céu, mas também o princípio de soberania e o poder último do qual todos os outros deuses dependiam. Mesmo que não fosse o Deus mais próximo da vida cotidiana, sua presença era constante como referência de supremacia. A mitologia suméria é marcada pela noção de que os deuses concederam aos homens a organização social à escrita, a agricultura e as artes, por meio dos chamados princípios divinos, que regulavam tanto a ordem natural quanto as instituições humanas. Esses poderes estavam sob custódia das divindades, mas a fonte última de todos eles era Anu. Era como se o universo inteiro estivesse estruturado a partir de sua autoridade, e mesmo os outros deuses só exerciam seus domínios porque tinham recebido permissão dele. A relação entre deuses e homens refletia, assim, a hierarquia que começava no próprio céu. Os sumérios viam seus deuses como figuras antropomórficas, dotadas de emoções, virtudes e falhas. No entanto, Anu era retratado de modo mais distante, solene, intangível. Enquanto deuses como Inanna ou Enki participavam de histórias repletas de paixão, engano e astúcia, Anu aparecia como símbolo da ordem imutável. Ele não precisava se envolver em disputas triviais, pois sua posição era inquestionável. Quando sua presença surgia nos mitos, era para selar decisões, impor leis ou reafirmar sua autoridade como pai e juiz supremo. Essa postura elevada reforçava o respeito e até o temor diante de sua figura. As inscrições mais antigas que mencionam Anu revelam que ele era associado não apenas ao céu físico, mas também ao conceito de destino. O céu estrelado, vasto e misterioso, era visto como um reflexo de seu poder. Os astros eram sinais que comunicavam sua vontade, e os sacerdotes dedicavam suas vidas à observação dos movimentos celestes para tentar interpretar os desígnios divinos.
Desse modo, a astronomia e a astrologia nasceram como práticas religiosas na Suméria, ligadas diretamente ao culto de Anu. A cada eclipse, a cada conjunção planetária, acreditava-se que o Deus Supremo estava enviando mensagens ao mundo humano. A importância de Anu também pode ser observada no modo como os reis da Suméria legitimavam seu poder. Governar uma cidade-estado significava não apenas administrar recursos ou conduzir exércitos, mas também manter a harmonia entre homens e deuses. O soberano era considerado representante dos deuses na terra, e sua autoridade só era válida porque se acreditava que ele tinha recebido o favor divino. Como Anu era o pai dos deuses e Senhor Supremo, a conexão com ele era fundamental para reforçar a legitimidade real. Muitos hinos e inscrições fazem referência à proteção de Anu sobre reis específicos, como prova de que sua soberania tinha respaldo cósmico. A figura de Anu se relaciona também com os Anunnaki, grupo de deuses que mais tarde se tornariam célebres em diferentes tradições mesopotâmicas. Embora em muitos mitos os Anunnaki tenham funções variadas, em sua origem eram descritos como descendência ou conselheiros de Anu, os que partilhavam com ele a tarefa de organizar o destino da humanidade. Isso reforça a imagem de Anu como centro de um conselho divino, onde ele, como patriarca, distribuía responsabilidades e poderes. Sua posição era semelhante à de um rei sentado em trono, cercado por sua corte, mas em escala cósmica. As histórias sumérias não deixavam de transmitir também a sensação de que a ordem divina era frágil e precisava ser constantemente reforçada. Tempestades, enchentes, invasões de povos inimigos eram interpretadas como reflexo da ira ou da insatisfação dos deuses. Nessas situações, o papel de Anu como juiz último ganhava ainda mais importância, pois cabia a ele garantir que o equilíbrio não fosse perdido. A confiança na sua supremacia era, portanto, uma âncora diante do caos do mundo. Ao contemplar o desenvolvimento da religião suméria, é possível perceber que Anu representa um arquétipo que atravessou os séculos. A ideia de uma divindade suprema, distante, transcendente, que estabelece as leis fundamentais do cosmos. Enquanto outros deuses se aproximam da experiência humana, Anu simboliza aquilo que está além do alcance, a ordem que não pode ser questionada. Ele era o céu. E o céu, para os sumérios, era o limite mais alto, o princípio que sustenta toda a existência. Assim, compreender Anu é compreender também a forma como os sumérios enxergavam sua própria condição. Eles se viam como parte de uma engrenagem cósmica, pequenos diante do poder divino, mas ainda assim, portadores de responsabilidades dentro da ordem estabelecida. Cada gesto humano, cada ritual, cada construção de templo tinha como pano de fundo a busca por estar em sintonia com os deuses, sobretudo com o supremo Anu. Ele era a lembrança constante de que o mundo estava organizado por uma lei maior, que transcendia os caprichos individuais e unia tudo em um grande desenho celestial. Essa visão de mundo moldou não apenas a religião, mas também a política, a arte e a vida cotidiana. A presença de Anu pode ser percebida na própria arquitetura dos zigurates, que se elevavam como escadas simbólicas em direção ao céu, tentando aproximar o humano do divino. Cada tijolo colocado nesses templos carregava a intenção de alcançar o favor do Deus Supremo. Era como se toda a sociedade estivesse constantemente erguendo pontes entre a terra e o céu, reconhecendo a distância, mas também buscando a proximidade com aquele que reinava sobre tudo. Desse modo, Anu não era apenas um deus entre outros, mas o alicerce sobre o qual toda a concepção suméria do cosmos estava sustentada. Sua imagem atravessou gerações, sendo reinterpretada e mantida mesmo quando outras culturas sucederam os sumérios na Mesopotâmia.
Antes de se tornar uma figura incorporada em mitologias posteriores, ele já havia deixado uma marca profunda, a de que o céu é o trono da autoridade suprema e de que toda a ordem do mundo tem sua raiz em uma fonte que está além do alcance humano. A autoridade de Anu não se limitava apenas ao fato de ser o Deus supremo dos céus, mas também estava intimamente ligada ao papel de pai de todos os deuses. Para os sumérios, a ordem cósmica refletia uma grande família divina, onde cada membro tinha funções específicas, mas todos partilhavam de uma origem comum. Nesse contexto, Anu era visto como o patriarca dessa linhagem, o ponto de partida de onde fluíam tanto a vida quanto a legitimidade do poder. O título de Pai dos Deuses não era apenas honorífico, mas a expressão de sua função essencial, dar origem, sustento e autoridade às demais divindades. Entre os deuses que se destacavam dentro desse sistema, Enlil e Enki possuíam papéis fundamentais. Enlil, senhor do ar, era considerado o braço direito de Anu no governo da criação. Era ele quem administrava a terra, decretava o destino dos homens e conduzia a dinâmica do mundo físico. Enki, por sua vez, simbolizava a sabedoria e as águas primordiais, guardião dos conhecimentos secretos e da magia. Ambos, em suas funções, demonstravam como Anu, ao delegar poderes, mantinha a ordem universal funcionando. A transmissão da autoridade de Anu para seus filhos divinos não diminuía sua supremacia, mas confirmava sua posição como fonte original de todo o poder. Essa noção de delegação está ligada a um conceito central da mitologia suméria. Os Me eram princípios divinos, decretos cósmicos que garantiam a ordem do universo, sustentando tanto as forças da natureza quanto as instituições humanas, como a realeza, a lei, a música e a guerra. Cada me representava um aspecto essencial da realidade, e a posse deles significava a capacidade de governar esse aspecto. Embora deuses como Enki fossem conhecidos por administrar e até manipular os Me, sua origem estava sempre vinculada a Anu. Ele era a instância suprema que possuía, por direito, todos os decretos cósmicos. Os demais deuses apenas usufruíam deles, porque Anu permitia. Isso reforça a ideia de que o poder não era algo disperso ou caótico, mas organizado em uma hierarquia que tinha como ápice o trono celeste de Anu. Essa hierarquia não era apenas uma questão religiosa, mas também refletia a própria estrutura política da Suméria. Assim como os deuses estavam submetidos a Anu, os homens estavam submetidos aos reis, que, por sua vez, precisavam demonstrar que governavam com o apoio divino. O vínculo entre a realeza e Anu era tão forte que muitos reis se apresentavam como escolhidos ou protegidos por ele, garantindo que suas decisões fossem vistas como alinhadas ao destino cósmico. Os hinos e inscrições reais frequentemente evocavam o nome de Anu, mesmo quando o templo principal da cidade fosse dedicado a outro deus, pois sua menção conferia uma autoridade inquestionável. Nos rituais religiosos, a presença de Anu era invocada com solenidade. Embora não fosse um deus do contato imediato, como Inanna ou Enki, sua participação era essencial para legitimar qualquer cerimônia de grande importância. Em festividades ligadas à realeza, por exemplo, o nome de Anu era lembrado como testemunha do pacto entre o soberano e os deuses. Da mesma forma, nos rituais de purificação ou nos julgamentos divinos, sua autoridade era citada como última instância. O simples ato de pronunciar seu nome carregava um peso de poder e respeito. Nos mitos, Anu aparece menos que outros deuses mais ativos, mas sua presença sempre indica momentos decisivos. Ele é chamado quando há necessidade de resolver disputas entre divindades, quando se deve impor uma lei maior ou quando o equilíbrio da criação corre perigo.
É como se sua figura funcionasse como um eixo que sustenta a ordem, sem precisar agir constantemente, mas sempre pronto a intervir quando a harmonia do cosmos ameaça ruir. Essa distância não diminui sua importância, pelo contrário, confere a ele um caráter de transcendência que reforça sua supremacia. Um dos aspectos mais interessantes de sua função como pai dos deuses é a maneira como os sumérios interpretavam a relação entre Anu e os outros membros do panteão. Não era uma relação meramente hierárquica, mas também afetiva. Embora distante, Anu era lembrado como o protetor supremo, aquele que assegurava que os demais deuses tivessem espaço para exercer seus papéis. Sua paternidade simbolizava tanto autoridade quanto cuidado, um equilíbrio que sustentava o funcionamento do cosmos. Essa imagem de pai transcendente e protetor ecoaria depois em outras tradições mesopotâmicas e até em religiões posteriores, como a concepção de um Deus criador que é ao mesmo tempo legislador e guardião. A grandiosidade de Anu pode ser percebida também na forma como os templos eram dedicados a ele. O Eana, em Uruk, é um exemplo emblemático. Embora tenha sido um centro de culto também a Inanna, a presença de Anu como divindade suprema reforçava a ideia de que ele permanecia acima, mesmo das divindades mais populares. Essa associação de templos a múltiplos deuses mostra como a religião suméria era dinâmica, mas nunca deixava de reconhecer a primazia de Anu. O templo, com seus muros imensos e suas plataformas que se elevavam em direção ao céu, simbolizava a conexão entre o mundo humano e o trono celeste. Além disso, há registros de hinos e preces que exaltam sua figura como juiz dos céus. Nele, os homens buscavam a confirmação de que suas ações estavam em conformidade com a ordem cósmica. Quando os sacerdotes realizavam rituais de leitura de presságios, seja em fígados de animais sacrificados, seja nas estrelas, era a vontade de Anu que se buscava interpretar. Sua posição como fonte dos destinos o tornava inseparável da prática da adivinhação, elemento essencial na vida suméria. Isso demonstra que, mesmo sendo um deus distante, sua influência estava presente em todas as camadas da vida social e religiosa. Na visão suméria, o poder de Anu era tão grande que até os próprios deuses precisavam submeter-se a ele. Quando uma divindade excedia seus limites ou se envolvia em disputas perigosas, era a autoridade de Anu que restabelecia a ordem. Ele funcionava como árbitro supremo e seu julgamento era irrevogável. Esse traço aparece em diversas narrativas, onde sua palavra final sela o destino não apenas de mortais, mas também de divindades. Essa imagem de juiz celestial reforça o temor reverente que inspirava entre os povos da Mesopotâmia. O papel de Anu, como fonte de justiça, também se refletia nas leis humanas. O Código de Ur-Nammu, considerado um dos mais antigos códigos legais conhecidos, traz marcas da influência religiosa, e a noção de que a justiça dos reis refletia a justiça divina estava diretamente ligada à supremacia de Anu. Assim, a ordem social não era apenas uma convenção entre homens, mas a manifestação terrena de uma lei maior, que se originava no céu e se estendia até os tribunais humanos. Essa conexão entre o direito e o divino foi um legado profundo da Suméria para civilizações posteriores. Com isso, podemos perceber que a figura de Anu ia além do simples título de Deus Supremo. Ele representava a própria ideia de autoridade legítima, que não precisava de demonstrações constantes de força, porque já estava estabelecida de forma incontestável. Sua relação com os demais deuses, seu domínio sobre os sua invocação em rituais e sua influência sobre reis e sacerdotes revelam um personagem central na teia mitológica e cultural da Suméria.
Mesmo quando permanecia em silêncio nos mitos, sua presença era sentida como pano de fundo de toda a ordem cósmica. Esse caráter grandioso e solene de Anu o tornava uma figura quase intangível, mas ao mesmo tempo indispensável para a compreensão do universo. Ele era o céu infinito que se estendia sobre os homens e os deuses, lembrando a todos de que havia uma instância superior que sustentava a existência. Se Enlil e Enki eram responsáveis por agir no mundo, Anu era o fundamento sobre o qual todas as ações tinham sentido. Dessa forma, ele consolidava seu papel como pai dos deuses e suprema autoridade, cuja presença, mesmo discreta, era a mais poderosa de todas. Nos mitos sumérios e mais tarde nas tradições acádias, babilônicas e assírias, que herdaram grande parte desse legado, a presença de Anu se manifesta de forma solene e decisiva. Embora ele não apareça com a mesma frequência que divindades mais ativas, cada vez que seu nome é mencionado, a narrativa ganha um peso especial. É como se sua palavra fosse a chave que encerra disputas, legitima destinos ou estabelece limites inquestionáveis para deuses e homens. Em muitos aspectos, a ausência de ação direta reforça sua grandiosidade, pois a figura que não precisa se impor a cada instante é justamente aquela cuja autoridade já está consolidada. Entre os mitos que envolvem Anu, um dos mais significativos é o que aborda a origem e o papel dos Anunnaki. Eles eram concebidos como filhos ou descendentes de Anu, representantes de sua vontade no cosmos e, ao mesmo tempo, executores da ordem divina no mundo humano. A ligação entre pai e descendência reforça a ideia de que Anu não governava sozinho, mas a partir de um conselho cósmico, onde sua palavra era lei e sua autoridade não podia ser questionada. Esses deuses, em número variável conforme a tradição, assumiam funções específicas relacionadas ao destino dos homens, ao julgamento dos mortos e à administração das forças naturais. Outro mito importante em que Anu desempenha papel relevante é o da deusa Inanna, conhecida também como Ishtar nas tradições posteriores. Inanna era neta de Anu e, em diversas narrativas, buscava ampliar seu poder e influência. Uma das histórias mais conhecidas relata como Inanna desejava conquistar os Me, os decretos divinos que sustentavam o funcionamento do cosmos. Eles estavam sob o domínio de Enki, mas sua origem, como já vimos, era sempre associada a Anu. Essa busca de Inanna reflete o desejo de uma divindade jovem de afirmar sua posição dentro da ordem cósmica estabelecida pelo pai dos deuses. A figura de Anu, mesmo quando não atua diretamente, paira como pano de fundo, pois qualquer tentativa de expansão de poder só fazia sentido dentro da estrutura que ele havia instituído. Há também relatos que colocam Anu como juiz supremo em conflitos entre deuses. Em certas tradições, quando divindades rebeldes ameaçavam romper a ordem, era a autoridade de Anu que determinava as punições. Esse papel se aproxima de uma função de tribunal cósmico, onde ele atuava como presidente, garantindo que a harmonia fosse preservada. A justiça, para os sumérios, não era apenas uma questão humana, mas uma extensão da ordem universal. E Anu, como o mais elevado dos deuses, simbolizava o ponto máximo dessa justiça. Quando uma divindade era chamada a prestar contas, era diante de Anu que isso acontecia. Um exemplo significativo desse papel aparece no mito babilônico de Atrahasis, que, embora posterior e de matriz acadiana, conserva elementos sumérios. Nesse mito, os deuses menores se rebelam contra o peso do trabalho imposto a eles e exigem uma solução. A questão chega até os grandes deuses, e Anu, como soberano, participa das deliberações que acabam levando à criação da humanidade. Essa narrativa mostra como sua figura estava associada à origem da ordem humana.
ainda que não fosse o Deus que moldava diretamente os homens. Sua função era mais elevada, garantir que o equilíbrio entre deuses maiores e menores fosse mantido e que a organização do cosmos não desmoronasse diante de tensões internas. Outro aspecto essencial de sua presença nos mitos está ligado à noção de destino. O destino, na concepção mesopotâmica, era algo inscrito nas tábuas divinas e só podia ser alterado em casos extremos. Anu era uma das divindades que possuíam autoridade sobre esse destino. Quando sua vontade era expressa, não havia apelação. Até mesmo Enlil, conhecido por decretar o destino dos homens, estava, em última instância, submetido à ordem maior de Anu. Isso reforça a imagem de que o Deus Supremo representava a instância final de decisão, uma espécie de tribunal cósmico que nenhuma força poderia contestar. Nos mitos relacionados às batalhas entre deuses e monstros primordiais, a figura de Anu também aparece em momentos estratégicos. Há narrativas em que ele é o responsável por conceder armas divinas ou poderes especiais a outras divindades, garantindo que elas pudessem enfrentar as forças do caos. Esse ato demonstra como sua posição não era a de guerreiro, mas de soberano que distribui autoridade e recursos. Ele não precisava lutar, pois seu poder residia no ato de conceder legitimidade aos outros. Assim, quando um deus recebia de Anu o direito de enfrentar um inimigo, isso significava que a luta estava de acordo com a ordem cósmica. É interessante notar que, apesar de sua grandiosidade, Anu não é retratado como um deus que se envolve em excessos. Diferentemente de divindades como Enki, cuja astúcia e desejos pessoais frequentemente o levam a criar situações complexas, Anu se mantém distante dessas paixões. Sua imagem está associada à imparcialidade, à serenidade e à estabilidade. É justamente essa postura que o torna adequado para ser o juiz supremo. Em um universo onde deuses podiam ser ciumentos, vingativos ou impulsivos, Anu representava a calma inabalável do céu que permanece acima das tempestades. Um mito particularmente interessante envolvendo Anu está ligado à figura de Kumarbi, nas tradições hurritas e hititas, que absorveram elementos mesopotâmicos. Nessa narrativa, Kumarbi derrota Anu em um combate simbólico, mordendo sua virilidade e, assim, tornando-se o novo senhor dos deuses. Embora esse mito não seja originalmente sumério, ele reflete como a imagem de Anu se expandiu e foi reinterpretada em diferentes culturas. Mesmo em versões onde Anu é derrotado, sua figura ainda representa a origem do poder e da linhagem divina, pois é a partir de sua essência que novos deuses surgem. Essa história mostra a ressonância do arquétipo de Anu como pai primordial, mesmo em mitologias que buscavam estabelecer novas hierarquias. O julgamento de Inanna, em sua descida ao submundo, também revela indiretamente a importância de Anu. Ao atravessar os portões da morte e enfrentar Ereshkigal, a deusa do submundo, Inanna perde seus poderes e é julgada pelas forças da escuridão. Embora Anu não intervenha diretamente nesse mito, sua figura permanece como a origem da linhagem de Inanna e como a referência suprema da ordem celeste. O contraste entre o mundo dos mortos e o trono do céu ressalta a grandiosidade de Anu, cuja autoridade está no extremo oposto das trevas. Além dos mitos específicos, a própria literatura suméria está repleta de referências à autoridade de Anu como pano de fundo. Muitas vezes, os textos não se preocupam em narrar suas ações detalhadamente, mas em invocar seu nome como sinônimo de legitimidade. Quando um tratado é firmado, quando um decreto é estabelecido, é a invocação de Anu que garante sua validade.
Essa prática revela como sua presença transcende a narrativa mítica e invade a vida prática das cidades-estado, tornando-se parte da linguagem política e religiosa cotidiana. O que se percebe, portanto, é que Anu funciona como eixo narrativo invisível. Sua grandeza não depende de aventuras, façanhas ou disputas pessoais. Pelo contrário, sua força está justamente na distância, na capacidade de ser o horizonte maior que orienta todos os demais. Ele é o céu que cobre o mundo, mas que não precisa se mover para existir. Enquanto os outros deuses descem à terra, lutam, amam, conspiram e sofrem, Anu permanece imóvel, eterno, sustentando a estrutura que permite que tudo isso aconteça. É esse caráter transcendente que garante sua posição única dentro da mitologia suméria. Assim, ao analisar os mitos em que Anu está presente, o que se encontra não é uma coleção de histórias dramáticas protagonizadas por ele, mas uma série de momentos em que sua autoridade se torna indispensável para o desenrolar dos acontecimentos. Ele é a instância final, a fonte da ordem, o juiz supremo que confere sentido a todos os outros relatos. Sem sua figura pairando sobre o panteão, a mitologia suméria perderia seu eixo central, sua garantia de que o cosmos não é apenas um caos de forças em conflito, mas uma ordem hierárquica estabelecida desde o mais alto céu. Os Anunnaki ocupam um lugar especial dentro da mitologia suméria e, mais tarde, em outras tradições da Mesopotâmia. Eles eram descritos como descendentes ou conselheiros de Anu, um grupo de deuses ligados tanto ao céu quanto à terra, responsáveis por manter a ordem universal estabelecida pelo Deus Supremo. A palavra Anunnaki pode ser interpretada como os de sangue real ou a progenie de Anu, e isso já revela a sua origem direta na linhagem do pai dos deuses. Esses seres eram considerados os grandes magistrados cósmicos, os que se reuniam em assembleias para decidir o destino da humanidade, sempre sob a autoridade última de Anu. Nos textos mais antigos, os Anunnaki aparecem como um grupo numeroso, às vezes descrito como 50 deuses principais. Em outras tradições, até 300, dependendo do mito ou da região. Essa variação numérica reflete a flexibilidade da mitologia mesopotâmica, que adaptava seus símbolos conforme o contexto político e religioso de cada cidade-estado. Porém, em todos os relatos, os Anunnaki permanecem como extensões da vontade de Anu. É como se fossem ministros e juízes de um império divino, cada um administrando uma parte do cosmos, mas sempre lembrando que o poder vinha de seu Pai Supremo. Na literatura suméria, o Conselho dos Deuses desempenhava papel essencial. Quando havia crises, catástrofes ou disputas que ameaçavam o equilíbrio, era esse conselho, liderado pela autoridade de Anu, que decidia os rumos. Os Anunnaki representavam a justiça coletiva dos deuses, mas também a execução prática da ordem cósmica. Para os homens, isso significava que sua vida estava constantemente sob julgamento. Enfermidades, derrotas militares ou prosperidade eram vistas como reflexos das deliberações divinas tomadas por esse conselho. No centro de tudo, Anu permanecia como presidente, soberano e fonte de legitimidade. Esse vínculo entre Anu e os Anunnaki também ajuda a entender a forma como os reis mesopotâmicos buscavam legitimar seu poder. Em muitas inscrições, o rei era descrito como escolhido pelos Anunnaki, mas a escolha só era válida porque, em última instância, representava a vontade de Anu. Essa relação reforçava o caráter sagrado da realeza. O governante não era apenas um líder militar ou administrador, mas um elo entre os homens e os deuses, especialmente com o Supremo Senhor dos Céus. Ao reivindicar a proteção ou a aprovação dos Anunnaki, o rei declarava implicitamente que governava com a bênção de Anu.
Um aspecto fascinante da figura dos Anunnaki é sua dualidade. Em alguns mitos, eles são vistos como deuses benéficos, que garantem a fertilidade, a ordem e a prosperidade. Em outros, aparecem como juízes severos, responsáveis por castigar a humanidade ou por impor catástrofes quando os homens desobedeciam às leis divinas. Essa ambiguidade revela como os sumérios entendiam o poder. Ele era ao mesmo tempo protetor e ameaçador, trazendo vida ou destruição de acordo com a vontade dos deuses. Como descendentes de Anu, os Anunnaki refletiam esse caráter complexo do poder divino. Nos rituais religiosos, os Anunnaki eram invocados em conjunto com Anu, especialmente em cerimônias relacionadas ao destino. A leitura de presságios, os sacrifícios e as oferendas frequentemente incluíam menções aos grandes juízes divinos, pedindo que fossem favoráveis aos homens. O templo de Eanna, em Uruk, tinha importância especial nesse contexto, pois ali se acreditava que Anu e Inanna compartilhavam o espaço sagrado. Isso reforçava a ideia de que o conselho divino estava próximo dos homens, mesmo que sua autoridade fosse inacessível em essência. A iconografia também revela a ligação dos Anunnaki com Anu. Em selos cilíndricos e relevos, é comum a representação de figuras divinas reunidas em torno de um trono celestial. Embora Anu nem sempre apareça de forma explícita, sua posição como soberano do conselho era sugerida pela hierarquia das figuras e pelo simbolismo astral que os acompanhava. As estrelas, a lua e o sol eram vistos como sinais de sua presença, e os Anunnaki apareciam como seus representantes terrenos. Essa associação astral mostra como a observação do céu e a religião estavam profundamente conectadas. A presença dos Anunnaki também se estendia ao submundo. Em algumas tradições, eles eram descritos como juízes do mundo dos mortos, responsáveis por avaliar as almas que desciam às trevas. Essa função reforça sua imagem de magistrados cósmicos, cuja jurisdição não se limitava à terra dos vivos. Mesmo no reino da morte, a vontade de Anu se fazia presente por meio de seus descendentes e conselheiros. Para os sumérios, isso significava que não havia escapatória. Em vida ou na morte, todos estavam sob o olhar dos filhos de Anu, que apenas aplicavam a ordem estabelecida pelo Pai Supremo. A distância de Anu em relação ao mundo humano era compensada justamente pela atuação dos Anunnaki. Eles eram a ponte entre o trono celestial e a realidade terrestre. Essa função intermediária os tornava mais próximos dos homens, mas nunca independentes. O poder que possuíam não lhes pertencia em essência, mas era reflexo da grandeza do Pai dos Deuses. Essa estrutura hierárquica reforçava a ideia de que o cosmos funcionava como um grande império, onde o soberano supremo delegava funções a seus ministros, mas permanecia sempre como autoridade maior. Com o passar do tempo, à medida que outras culturas herdaram a tradição suméria, os Anunnaki ganharam diferentes interpretações. Entre os babilônios e assírios, por exemplo, o número e as funções dos Anunnaki variaram, mas sua ligação com Anu continuou firme. Eles eram lembrados como deuses do destino, magistrados celestes e guardiões da ordem universal. Em muitos textos, aparecem em contraste com outro grupo de divindades, os Igigi, que seriam os deuses menores ou servos. Essa divisão reforça a hierarquia estabelecida por Anu, na qual os Anunnaki ocupavam posição de destaque, refletindo a nobreza de sua origem. O poder dos Anunnaki, no entanto, não deve ser entendido como absoluto. Mesmo sendo juízes cósmicos, estavam sempre sujeitos à autoridade do Pai dos Deuses. Essa relação de dependência mostra como a figura de Anu funcionava como alicerce para toda a mitologia. Ele era a fonte de onde fluía o poder, e nada podia ser decidido sem sua aprovação final.
Dessa forma, a atuação dos Anunnaki nunca diminuía sua importância, mas antes reforçava sua posição, já que todo julgamento ou decreto divino era reflexo da ordem que ele havia instituído. É importante destacar também o papel dos hinos e inscrições que exaltavam tanto Anu quanto os Anunnaki. Essas composições literárias não eram apenas expressões de devoção, mas também ferramentas políticas e sociais. Ao invocar o nome de Anu e de seus filhos divinos, reis e sacerdotes buscavam legitimar suas ações e fortalecer a unidade de suas cidades. A religião não estava separada da vida cotidiana, e a lembrança constante de Anu e dos Anunnaki servia como lembrete de que toda a autoridade humana tinha origem no céu. Na prática da adivinhação, tão comum na Mesopotâmia, os Anunnaki eram vistos como executores do destino decretado por Anu. Os presságios lidos nas estrelas, nos sonhos ou nos fígados de animais sacrificados eram considerados sinais enviados por eles. O sacerdote, ao interpretar esses sinais, buscava compreender não apenas a vontade dos deuses menores, mas a ordem maior estabelecida pelo Pai dos Céus. Assim, a ligação entre religião, astronomia e política estava sempre permeada pela autoridade de Anu e pela ação de seus descendentes. Essa presença constante, ainda que muitas vezes indireta, demonstra como Anu se mantinha como centro da cosmovisão suméria. Mesmo quando não aparecia nas narrativas como personagem ativo, sua autoridade se fazia sentir em cada decisão, em cada julgamento, em cada ritual. Os Anunnaki eram a prova disso, pois sua existência só tinha sentido como reflexo da vontade do Supremo Deus do céu. Eles eram a mão que executava, enquanto Anu era a mente que concebia e o coração que sustentava o universo. Dessa forma, os Anunnaki, embora populares e amplamente mencionados, nunca obscureciam a figura de Anu. Pelo contrário, sua presença só reforçava a ideia de que o cosmos era governado a partir de uma hierarquia clara, cujo ápice era intangível e eterno. O trono do céu permanecia inalcançável para homens e deuses, mas dele fluía a ordem que mantinha tudo em equilíbrio. É nesse ponto que a grandeza de Anu se revela plenamente, não na ação cotidiana, mas na estrutura invisível que dá sentido à existência. Na medida em que os séculos avançavam e os povos da Mesopotâmia transformavam sua organização política, a figura de Anu continuava presente, ainda que de maneira muitas vezes discreta. A supremacia de outros deuses como Enlil, Marduk ou Assur não eliminou a importância de Anu, porque sua função estava enraizada na própria estrutura do cosmos. Ele não precisava estar constantemente em ação para que sua autoridade fosse reconhecida. Sua presença era como o firmamento, silenciosa, constante, invisível em muitos momentos, mas absolutamente indispensável para a existência de tudo o que havia embaixo dele. Essa concepção é o que garantiu a longevidade de sua figura, atravessando gerações de mitos e cultos. No final da tradição suméria, Anu já era visto mais como uma entidade de legitimidade do que como um deus ativo nos mitos. Era o deus a quem se recorria para sancionar tratados, coroações e decisões de peso. Não se buscava dele conselhos cotidianos, mas sim a confirmação de que o universo estava em equilíbrio e de que a ordem divina ainda sustentava as estruturas humanas. Sua imagem era evocada como um selo cósmico, uma garantia de que as decisões estavam dentro do que os céus permitiam. Assim, sua autoridade era menos narrativa e mais ontológica. Ele existia como fundamento,
não como ator dramático. Essa função explica por que tantos reis da Mesopotâmia citavam seu nome em inscrições reais. Mesmo quando outros deuses eram exaltados como patronos diretos de uma cidade ou de uma dinastia, a menção a Anu funcionava como uma legitimação final, como se todos os outros deuses estivessem submetidos a ele. A hierarquia celestial não podia ser ignorada. O trono de Anu era eterno e sua aprovação, ainda que silenciosa, era o que tornava qualquer governo aceitável diante dos céus. Na teologia babilônica, Marduk se destacou como herói do épico Enuma Elish, derrotando Tiamat e organizando o cosmos. Porém, mesmo nesse épico, quando os deuses decidem conceder a Marduk a supremacia, isso acontece em um conselho divino que ainda remonta à estrutura original ligada a Anu. É como se os mitos posteriores apenas redistribuíssem as funções ativas, mas mantivessem a noção de que havia uma autoridade superior legitimando tudo. A sombra de Anu permanecia, mesmo quando seu nome não era o centro da narrativa. Entre os assírios, a fusão entre o deus nacional, Assur, e a tradição mesopotâmica também manteve resquícios dessa concepção. Assur foi exaltado como deus supremo dos exércitos, mas a lógica de um trono celeste, distante e absoluto. Vinha da tradição ligada a Anu, esse modelo teológico atravessou fronteiras e se adaptou a novos contextos. Mas sua raiz era a mesma, a ideia de que o universo precisava de uma ordem suprema e que essa ordem só poderia ser garantida por uma figura celeste, distante, imutável e eterna. Do ponto de vista filosófico, podemos entender Anu como uma antecipação de conceitos que surgiriam em outras culturas. Sua figura lembra de princípios cósmicos em tradições posteriores, como o céu supremo na China antiga, o Uno na filosofia neoplatônica, ou mesmo o Deus transcendente das religiões monoteístas. Anu não era um Deus que caminhava entre os homens ou que se envolvia em paixões humanas. Ele representava o fundamento último, aquilo que existe acima de qualquer disputa, que paira sobre o tempo e o espaço. É possível que essa abstração tenha inspirado reflexões posteriores sobre a natureza do divino. Sua relação com Inanna também revela aspectos interessantes sobre a forma como os sumérios concebiam a transmissão de poder. Ao conceder autoridade à Neta, deusa da fertilidade e da guerra, Anu demonstrava que sua supremacia não o impedia de delegar funções. Esse gesto simboliza a continuidade da ordem, a certeza de que, mesmo que ele permanecesse distante, a sua vontade estava presente em cada esfera da vida. Inanna, com sua força contraditória e múltipla, representava a vivacidade da experiência humana, enquanto Anu permanecia como o eixo inabalável do cosmos. Juntos, mostravam a relação entre estabilidade e dinamismo, entre eternidade e mudança. Os Anunnaki, como já vimos, eram outra forma dessa presença indireta de Anu. Eles funcionavam como prolongamentos de sua autoridade, espalhados tanto no céu quanto na terra e até mesmo no submundo. Essa onipresença por meio de seus descendentes mostrava que a supremacia de Anu não era apenas uma ideia distante, mas algo que se manifestava concretamente na vida das pessoas, em cada julgamento, em cada presságio, em cada bênção ou maldição.
havia um reflexo do trono celeste. É fascinante pensar como uma civilização tão antiga já refletia sobre a necessidade de uma ordem suprema e sobre a distância entre essa ordem e a vida cotidiana. Os sumérios viviam em cidades que dependiam da irrigação, da organização coletiva e de uma rede complexa de trabalho humano. Essa experiência social, marcada pela interdependência, talvez tenha inspirado a concepção de um cosmos também interdependente e sustentado por hierarquias claras. Anu era o reflexo desse ideal, o governante invisível, distante, mas absolutamente necessário para que tudo funcionasse. Com o tempo, quando os mitos sumérios foram reinterpretados por outras culturas, a figura de Anu acabou se tornando menos lembrada pelo público comum. No entanto, entre os escribas e sacerdotes, sua importância nunca desapareceu. Os textos preservados em tabuletas mostram que seu nome continuava sendo escrito com reverência, especialmente em contextos rituais e oficiais. Ele era lembrado como pai dos deuses, como aquele que estava acima de todos, o Senhor do céu infinito. Mesmo quando não aparecia nos detalhes da narrativa, seu título permanecia intacto. Essa permanência demonstra como a ideia de transcendência estava profundamente enraizada na mentalidade mesopotâmica. Para os sumérios, a realidade não poderia ser explicada apenas pelos deuses ativos e próximos, que interagiam diretamente com os homens. Era necessário haver uma instância superior, um princípio último que sustentasse tudo. Essa função cabia a Anu. Ele era, por assim dizer, o fundamento invisível da ordem. E esse fundamento era tão essencial que, mesmo quando outros deuses ganhavam destaque, ninguém ousava negar a supremacia do Pai dos Céus. Nos hinos dedicados a ele, a linguagem é grandiosa, mas também marcada pela distância. Enquanto outros deuses recebiam descrições de feitos e aventuras, Anu era celebrado por sua imensidão, por sua inacessibilidade, por sua condição de mais alto. Essa diferença de tratamento mostra claramente a função que ele ocupava na imaginação suméria. Ele não precisava lutar contra monstros ou governar tempestades para ser exaltado. Bastava ser o que era o trono eterno, acima das estrelas. Compreender Anu é também compreender a mentalidade de um povo que olhava para o céu com reverência e temor. Os sumérios viam no firmamento não apenas astros que guiavam sua agricultura, mas também sinais de um poder inatingível. O céu representava aquilo que estava fora do alcance humano, e por isso mesmo era visto como o domínio do Deus Supremo. O olhar para as estrelas, para a lua e para o sol era, em última instância, um olhar para a autoridade de Anu, que sustentava silenciosamente a ordem do mundo. No encerramento dessa reflexão, percebemos que Anu não é apenas uma figura mitológica, mas também um símbolo. Ele representa a necessidade humana de buscar um ponto fixo, uma referência absoluta em meio à instabilidade da vida. Em um mundo cheio de mudanças, guerras, secas e inundações, a crença em um Deus supremo e distante oferecia segurança. Anu era a garantia de que, por mais caótico que fosse o presente, havia uma ordem maior sustentando o universo. Essa confiança não eliminava os sofrimentos da vida, mas dava sentido a eles. Assim, o legado de Anu vai além da Mesopotâmia. Sua figura ecoa em todas as concepções posteriores de um divino transcendente, inalcançável e absoluto. Ele é um testemunho de como os povos antigos já refletiam sobre questões que ainda hoje nos acompanham.
De onde vem a ordem do cosmos? Existe uma autoridade suprema que governa a vida? Como conciliar a distância do divino com a necessidade de sentir sua presença? Ao olhar para Anu, vemos não apenas o Deus sumério, mas também o reflexo dessas perguntas eternas. No coração dos mitos, Anu permanece como o Supremo, o inacessível, o eterno. Não se envolve em disputas triviais, não precisa demonstrar seu poder com feitos heróicos. Sua autoridade é silenciosa, mas absoluta. É o céu infinito que cobre a todos, indiferente às pequenas histórias, mas essencial para que elas possam existir. Para os sumérios, reconhecer Anu era reconhecer que havia algo maior que os homens, maior que os próprios deuses ativos, uma instância que sustentava tudo. Essa era a verdadeira grandeza do Pai dos Céus. Não sua ação, mas sua imutável presença.